Hoje a nossa prosa é sobre a água privatizada. E eu começo a nossa conversa com o seguinte título: Água privatizada, povo penalizado. A água no Brasil nunca foi sinônimo de acesso. Embora o país seja o maior detentor de água doce superficial do planeta, esse recurso continua profundamente mal distribuído quanto à questão social. E nos últimos anos, um novo agravante tem aprofundado essa realidade: a privatização acelerada dos serviços de água e de saneamento. Esse processo tem um ponto de inflexão importante: a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento em 2020, que estabeleceu a abertura do setor à iniciativa privada, com o argumento de universalizar o acesso à água e ao esgoto até 2033. Mas o que se vê nos bairros populares e nas comunidades rurais é o oposto da universalização. É o aprofundamento da exclusão. Vamos aos fatos. No Rio de Janeiro, por exemplo, a concessão da antiga SEDAI, a empresa estatal de água e esgoto, foi leiloada em 2021. Grandes grupos privados passaram a operar o sistema. Desde então, moradores da Rocinha, de Acari, da Pavuna e de outras áreas da Zona Norte e Oeste relatam aumentos sucessivos nas tarifas, cortes de abastecimento e interrupções que duram dias, sem qualquer canal de resposta efetiva. O argumento da eficiência privada não se sustenta quando o serviço se torna um produto. E como todo produto, ele só chega a quem pode pagar. A água, que deveria ser direito, passa a ser tratada como mercadoria. Esse mesmo fenômeno se repete em Alagoas, onde a empresa BRK Ambiental assumiu o controle do sistema de Maceió e região. Nos bairros periféricos, famílias que antes tinham um abastecimento irregular mais acessível, agora enfrentam contas com valores abusivos. A água continua sendo distribuída de forma desigual. Mais pressão, irregularidade nos bairros nobres, menos vazão e intermitência nas áreas mais pobres. Isso não é acaso. É resultado direto de uma lógica econômica que prioriza o retorno financeiro sobre a função social do serviço. A geografia urbana brasileira, marcada pela segregação e pela informalidade, se vê acentuada por essa nova camada de exclusão. Mas os impactos da privatização da água não se restringem às cidades. No campo, especialmente, nas regiões de expansão do agronegócio, a apropriação privada das fontes hídricas tem provocado conflitos graves. Um dos casos mais emblemáticos está no oeste da Bahia, no município de Correntina. Lá, grandes fazendas de soja, milho e algodão instalam pivôs centrais que captam água diretamente dos rios e do subsolo. E olha o mais brutal, com autorizações concedidas pelo Estado. O problema é que esse volume retirado afeta diretamente os pequenos agricultores, comunidades tradicionais e até mesmo o abastecimento urbano. Em 2017, moradores da região destruíram instalações de bombeamento em um protesto que ficou conhecido nacionalmente. Não foi vandalismo, foi um ato de desespero diante da escassez. Outro exemplo está no norte de Minas Gerais, onde grandes empresas de mineração e de produção de celulose usam volumes imensos de água para as suas atividades. Enquanto isso, comunidades camponesas de municípios como Jaíba e Manga enfrentam poços secos, falta de água para o consumo humano e animal e dependência cada vez maior de caminhões-pipa.
Esses casos revelam um padrão. A água está sendo concentrada nas mãos de quem tem capital para controlá-la, seja para vender, seja para produzir. E o povo, tanto no campo quanto na cidade, vai ficando com as sobras, ou sem nada. Nas periferias urbanas, a situação é ainda mais grave, porque o acesso à água está ligado a outras formas de exclusão. A ausência de rede regular de abastecimento obriga muitos moradores a recorrer a ligações informais, os chamados gatos. Quando a privatização chega, essas conexões são cortadas ou cobradas com tarifas elevadas. E não há negociação. A empresa privada não tem o papel de garantir direitos, mas de proteger lucros. E isso tem consequências práticas. Aumento de doenças, dificuldades de higiene, impactos diretos na saúde, na escola e no trabalho. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, muitas comunidades passaram meses sem água nas torneiras. Como pedir que alguém lave as mãos, cozinhe com segurança ou limpe sua casa se não há água disponível? Não é apenas um problema técnico, gente. É uma escolha política. Vale lembrar que, segundo o IBGE, mais de 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à rede geral de água. E pasmem com mais um superlativo aqui. Mais de 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto. Esses números não diminuíram com a entrada do setor privado. Em alguns casos, pioraram. Outro ponto importante é a forma como o Estado vem abrindo mão de sua responsabilidade. Em vez de investir em companhias públicas, treinamentos e tecnologias sociais, opta por repassar a gestão a empresas privadas, sem garantir controle social efetivo ou cláusulas rígidas de desempenho. Muitas dessas empresas operam com contratos de 30 anos ou mais, o que significa que a população perde a capacidade de decidir sobre sua própria água por décadas. Enquanto isso, movimentos sociais como o MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens, denunciam os abusos e cobram modelos alternativos. Em várias regiões, comunidades têm se organizado para construir formas coletivas de acesso, como cisternas comunitárias, sistemas de captação de chuva e autogestão das nascentes. São ações locais, muitas vezes sem apoio oficial, que mostram que é possível garantir água fora da lógica do lucro. A quem serve a água no Brasil? Porque se ela não serve ao povo, se não chega onde mais se precisa, se vira instrumento de exclusão. A água não é mercadoria, é a base da vida, da saúde, da dignidade. Privatizá-la sem limites é condenar milhões à sede, não só de água, mas de justiça.